tudo bom com vocês? Hoje é a nossa aula do Livre e eu vou ler mais uma história aqui para vocês por aqui. Vamos ver o que essa história tem para nos contar. O nome da história é A Fila. Vamos lá. A Fila. Enquanto Geraldo mexia para levantar da carteira, ele viu a Fúvia correr feito maluca para ser a primeira da fila que a Janaína pediu para eles formarem no pátio. O Geraldo não sabia para que era aquela fila, mas, seja lá para o que fosse, ele não conseguia imaginar o motivo para querer muito ser o primeiro. Qual era a vantagem de estar na frente? Será que a fila é para ganhar alguma coisa que começa legal e termina ruim? Todos os primeiros ganham chocolate e os últimos ganham quiabo? Para que serve ser o primeiro? Para entrar no auditório e pegar o melhor lugar? Mas qual é o melhor lugar? Um bem na frente para enxergar direito o que acontece no palco, ou um bem no fundo para quem está no palco não enxergar você e perceber que você não está prestando atenção? Mas parecia ser muito importante para a Fúvia ser a primeira da fila. Ela levantou correndo da carteira, achando que a fila era para definir os lugares na apresentação que eles iam fazer no auditório para comemorar o Dia do Índio. Saiu correndo e quase atropelou o Carlos. O Carlos também parecia querer chegar antes de todo mundo. Ele achava que ficar na frente era importante porque, se a fila fosse para aprender alguma coisa ou para distribuir algum trabalho, se ele estivesse na frente, ele teria mais chance de escolher um tema de que ele gostasse. Então, também saiu correndo e deu um encontrão no Benjamin. O Benjamin não queria chegar na frente de ninguém, nem se importava com o lugar na fila, desde que ele pudesse ficar juntos com os amigos. Então, ele estava apenas pegando sua muleta quando viu o encontrão do Carlos e acabou empurrando o Arthur, que estava parado do lado dele esperando para conseguir passar. O Arthur não se preocupava em correr para o pátio para conseguir um lugar na frente na fila, porque além de ser o mais alto, também era o mais velho da classe. Então tinha certeza e achava óbvio de que ele ficaria na frente dos outros, e quando foi empurrado pelo Benjamin, ele não ficou bravo, só deu um passo para trás e pisou no pé do Douglas. Doeu muito a pisada no pé do Douglas, que estava tentando sair da classe, não por causa da fila, mas porque queria chegar logo no pátio para soltar um pum que ele estava segurando fazia tempo e que não conseguiu mais segurar quando o Arthur pisou no pé dele. Gente, que situação! Então, ele soltou um sonoro pum que fez quase todo mundo que ainda estava na classe dar risada, enquanto ele pulava de um pé só e ria junto, só que sem saber por que ria, e acabou dando um encontrão no Tomás. O Tomás estava acabando de fazer uma dobradura que ele queria que fosse uma mandala, mas que parecia mais um papel amassado em ângulos retos, quando levou o encontrão do Douglas. Ele deu um grito de susto, misturado com um pouco de vergonha por ter gritado. Ficou irritado, amassou o papel, transformando a mandala mal feita em uma bolinha e a jogou com raiva por cima da cabeça do Geraldo, que ainda estava sentado na sua carteira. E a bolinha acertou em cheio o ombro da Beatriz. O Tomás não viu onde a bolinha foi parar, nem reparou na Beatriz, que sem querer tinha sido alvo da sua fúria. A Beatriz se abaixou, pegou a bolinha do Tomás e ficou ali encolhida, esperando que terminasse a confusão na classe, sem que ninguém lembrasse que ela estava ali também. E o Geraldo, que acabou de sobreviver ao arremesso do Tomás, foi o único que acompanhou a trajetória da bolinha e a viu acertar em cheio o ombro da Beatriz. A Beatriz era da classe deles fazia tempo, mas não era muito amiga de todo mundo porque gostava mais de brincar sozinha. Essa era outra coisa que o Geraldo não entendia. Por que será que a Beatriz gostava de brincar sozinha? Brincar sozinha
também era legal, mas era um daqueles legais que era bom só se fosse de vez em quando, tipo suco de graviola ou doce de batata doce, que todo mundo sabe que se tiver todo dia, enjoa. Mas a Beatriz estava sempre sozinha. Um dia, o Geraldo a viu escondida no corredor das classes, mas quando foi falar com ela, ela saiu correndo e entrou no banheiro das meninas. E o Geraldo não é maluco de entrar no banheiro das meninas, né? Vai saber o que tem lá. O Geraldo achou que devia descobrir o que acontecia com a Beatriz. Ia fazer isso depois que descobrisse o motivo da fila. Então, ele se levantou e foi caminhando para fora da classe, já quase vazia. Ali só tinham restado ele e a Beatriz. A Beatriz, quando achou que todo mundo já tinha ido para o pátio, também foi caminhando de cabeça baixa para fora da classe. Ela preferia sair da sala depois que todo mundo já tivesse saído. Assim, não precisaria ficar esperando nem se preparando caso alguém falasse com ela no caminho. E também preferia andar de cabeça baixa. Assim, não conseguiria reagir quando alguém falasse alguma coisa de que ela não gostasse. Ela dizia para ela mesma que o papel que o Tomás jogou não machucou nem nada, mas ela não se importava se algumas vezes alguém jogasse alguma coisa e essa coisa acertasse nela. Ela dizia também que não se importava quando alguma criança ria dela, nem quando alguém chamava ela por um nome do qual não era o dela, ou por algum apelido de que ela não gostava. A Beatriz não se importava com quase nada. Ela só queria poder voltar para casa no final da aula e ficar lá sozinha. Ficar sozinha em casa era muito melhor do que ficar sozinha com um monte de gente brincando em volta dela, sem nem ver, nem falar, nem brincar com ela. A Beatriz dizia que para ela mesma que não se importava em ser a última da fila, mas agora ela não sabia muito bem o porquê. Ela sentia uma vontade enorme de chorar. E a vontade virou coisa quando ela viu Geraldo parado na porta da classe vendo ela daquele jeito. Vamos pensar, hein, gente, na Beatriz. O que foi, Beatriz? Ele perguntou. A bolinha te machucou? Mas a Beatriz não respondeu. Saiu correndo, chorando mais ainda. Depois que o motivo da fila foi revelado pela Janaína e que a Fúvia foi a primeira a receber a vacina contra a gripe no braço direito, todo mundo foi para o recreio, que naquele dia durou mais tempo por causa da campanha de vacinação na escola. E o dia acabou como qualquer outro. Só a Beatriz foi mais cedo para casa. Depois de tomar a vacina, ela foi à enfermaria e disse que tinha vomitado e que se sentia mal. Então a mãe dela foi buscar a filha e a levou para casa. E lá ela ficou imaginando se algum dia alguém ia inventar uma vacina contra aquilo que acontecia com ela na escola. E o Geraldo, na casa dele, não quis saber de brincar com a Gigi, nem de responder perguntas de pontinhos, nem de nada. Ele também ficou quieto no quarto dele, porque achava que tinha entendido o que acontecia com a Beatriz, e ele ficou triste. Um pouco antes de dormir para valer, ele resolveu que no dia seguinte ia convidar a Beatriz para colorir a faixa de boas-vindas que eles iam fazer para a Fê, que logo ia poder voltar para a escola. Lembra que ela estava no hospital, a Fê? Ele tinha certeza de que a Fê ia gostar disso. Ele tinha certeza de que a Beatriz ia gostar disso também. Bom, gente, e aí, entenderam a história? Muito interessante. Começa com toda aquela confusão da fila, né? Que nós, que estamos sempre no ambiente escolar, na escola, já conhecemos isso. Vocês correm para as filas, nem sabem para que é. Olha aqui, era no caso da vacina, não é? Não era uma coisa muito agradável, mas tem gente que quer sempre ser o primeiro. E, gente, ser o primeiro não é mais importante, não é querer ser mais importante. Você não precisa ser sempre o primeiro. Não tem problema você ser o último. Quando você é altão, normalmente você vai ser o último. Nas nossas filas,
organizadas por ordem de tamanho, não é? Mas ok, a história da fila, entendemos que ser o primeiro não é o mais importante, até porque no final da história, olha só o que era, né? Mas vamos pensar aqui que no meio dessa confusão da fila, foi tanta coisa até que uma bolinha que passou pelo Geraldo foi bater em quem? Na Beatriz. Aquela menina que gostava de ficar sozinha. Ficar sozinho não é um problema. Você pode gostar de ficar sozinho, não tem problema. O problema é quando você nunca gosta de estar com os colegas. E a Beatriz, no caso dela, fala aqui na história que ela ficava falando para ela mesma que não se importava se alguém chamasse ela de um apelido, que não se importava de estar sozinha, de ninguém chamar ela para brincar. Ela queria acreditar naquilo, porém, por dentro dela, ela sentia falta sim de um colega, de uma palavra amiga, sentia falta de conversar, de brincar, não gostava de algumas coisas, só que ela não conseguia colocar aquilo pra fora, não é? E isso, gente, não é estranho. Nós podemos nos sentir assim, só que o que nós temos que fazer? Buscar conversar, às vezes com o papai, a mamãe, a vovó, a titia, às vezes com um colega, não é? E quem não está passando por essa situação de se sentir sozinho, o que pode fazer? Observar melhor as pessoas que estão à nossa volta e ver, será que tem alguém se sentindo sozinho próximo a mim? Ir lá, conversar, perguntar se está tudo bem, oferecer um copo de suco. Qualquer pequena atitude pode fazer toda a diferença na vida de uma pessoa que está passando por um momento que não se entende, não entende o que está passando, não entende o porquê daquela tristeza, né? Por que está angustiada, por que está se sentindo triste, isolada, sozinha. Então, é importante tentar falar sobre os sentimentos, porque às vezes é uma pequena coisa, mas se a gente não resolver, pode virar uma coisa desse tamanho e a gente ficar com aquela tristeza no coração, não é legal. Então, espero que vocês tomem atitudes corretas em relação aos sentimentos de vocês e às pessoas que estão próximas a vocês, tá bom? Um super beijo e até a próxima aula!